que o Lula já estava caminhando para ter processo anulado ou para ser absolvido pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, isso a gente já vinha apontando. Então, nesse sentido, que haja uma decisão favorável a ele, não é uma surpresa. É uma surpresa o modo como foi tomada essa decisão. Então, nós vamos precisar avaliar aí todas as causas, os argumentos e as consequências dessa decisão. O Lula estava com o caso do triplex do Guarujá para ser votado ali na segunda turma, com os votos prováveis a favor dele do Gilmar Mendes, que foi colocado pelo Fernando Henrique Cardoso, eu gosto de lembrar, do PSDB no Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski. Diga, pode interromper à vontade. Pode ser? A Natália está com a gente, ela traz mais informações até para dar mais embasamento ao seu comentário depois. Diga, claro, Natália, maravilha. Boa tarde. Oi, gente, muito boa tarde para vocês. Mais um detalhe em relação a essa decisão, então, do ministro Edson Fachin, que acabou também declarando a perda do objeto de 10 habeas corpus e de 4 reclamações apresentadas pela defesa do ex-presidente Lula, entre elas a ação em que questiona a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que era titular da 13ª Vara de Curitiba. Ou seja, então, com toda essa anulação de hoje, todas as condenações do ex-presidente Lula estão anuladas, isso pela Justiça Federal do Paraná, né, as investigações relacionadas à Operação Lava Jato. Com essa decisão de hoje, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos, volta a ser elegível e, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, essa decisão já está sim valendo. Muito bem, então tá aí a decisão do ministro do STF, Edson Fachin. Só complementando aqui o que eu ia colocar, que estava para ser julgado o caso do triplex na segunda turma do STF, que tem o Gilmar Mendes, tem o Ricardo Lewandowski, que foi nomeado para o Supremo pelo próprio Lula, e tem o Cássio Nunes Marques, que foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal pelo Jair Bolsonaro. Apesar de todas as promessas de campanha de colocar alguém ligado à pauta anticorrupção, ele colocou o Cássio Marques do Centrão, nosso Cássio, nas palavras do Ciro Nogueira, que aliás teve a sua barra aliviada no outro dia com um julgamento na segunda turma, com votos a favor, né, do arquivamento, justamente do Gilmar Mendes, do Ricardo Lewandowski e do Cássio Nunes Marques. Aliás, Ciro Nogueira que hoje está dizendo que o Bolsonaro se reelege com certeza e tal. Obviamente está muito grato aí com essa parceria, quer dizer, ele conseguiu emplacar no Supremo Tribunal Federal, com a ajuda do Bolsonaro, um ministro que votou a favor do arquivamento do inquérito do quadrilhão do PP, onde ele era apontado como um dos líderes. Então esse trio libertador, aí no sentido de aliviar a barra de político, já estava tomando decisões favoráveis ao Lula, como por exemplo o acesso às mensagens roubadas da Lava Jato, decisão na qual o Cássio Marques também votou a favor. Agora o Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, toma uma decisão antecipadamente. Antecipadamente no sentido, não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre o momento dela, mas eu estou falando que ele está tomando essa decisão antes do caso do Lula ser julgado pela segunda turma, sendo que o Luiz Edson Fachin, em geral, costuma ser voto vencido na segunda turma do STF, ele não costuma compor com esse trio. Em geral, ele vota de uma maneira mais dura contra os réus do que o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski e agora o Cássio Marques, embora esteja há pouco tempo lá no Supremo. Só que o Fachin, é sempre bom a gente lembrar, e nesse momento muita gente já está lembrando, inclusive nas redes sociais, ele sempre foi mais condescendente com o próprio Lula. Em alguns momentos, quando, por exemplo, levou em consideração aquilo que o pessoal até ironizava, que era um subcomitê do Conselho lá da ONU, que pediu que o Lula se mantivesse elegível, apesar de a lei brasileira prever a inelegibilidade depois de uma condenação em segunda instância. Naquele momento, o Fachin achou que pesava mais uma carta lá de recomendação de um subcomitê da ONU do que o próprio sistema judiciário brasileiro, mas acabou vencido naquele momento. E o Fachin, ele foi apoiador, foi cabo eleitoral da Dilma Rousseff, o que é uma imagem que ele levou para o Supremo Tribunal Federal, mas que foi, de certa forma, desfeita, aqui colocando todas as considerações, ao longo dos processos que ele julgou no Supremo Tribunal Federal, sem condescendência, inclusive, com vários petistas. Com o Lula, no entanto, em alguns momentos, ele deu sim votos a favor, e agora está dando esse voto. Fica também
a questão, porque há ali um embate na segunda turma. Se o Edson Fachin, de alguma forma, está driblando a própria votação da segunda turma, com algum eventual receio, para tomar essa decisão que já anula de antemão todos os atos processuais. Vocês vinham acompanhando que havia dúvida sobre usar ou não as mensagens roubadas da Lava Jato. Eu considero um absurdo que provas ilícitas sejam usadas. E não é só que a prova é ilícita, não é só. Atenção para esse detalhe, porque muita gente trata esses casos com uma paixão ideológica ou com a sua aliança com o político de estimação. Mas são provas de origem ilícita, quer dizer, elas foram obtidas por violação criminosa de aplicativo de celular e elas não tiveram a sua autenticidade, a sua perícia feitas de uma maneira que as tornasse de alguma forma válida para inocentar o réu, de acordo com aquela construção jurisprudencial de que elas poderiam ser usadas, provas ilícitas em qualquer caso, se for para inocentar o réu. Não. A própria Lava Jato argumentou que houve um congelamento, quer dizer, a partir daqui essas provas não podem ser adulteradas, mas ninguém tem como provar que elas não foram adulteradas previamente, porque tinham ficado nas mãos dos criminosos durante muito tempo. Então, até o Gilmar Mendes, na última decisão que eu comentei nesse programa, citou assim, não, as provas as mensagens roubadas, né, quer lícitas ou não, talvez, sugerem, é tudo assim, indireto, aí é uma alegação indireta que se soma a outra alegação indireta, que se soma a outra, que serve para uma ilação e que serve para atacar a força-tarefa que investigou pessoas poderosas, o que acabou irritando muita gente. Então, havia toda essa discussão, inclusive tinham saído notícias de que a própria defesa do Lula não estava colocando ali na sua defesa também as mensagens, que isso não seria necessário, porque no fundo já havia ali uma vontade política do Gilmar Mendes, do Ricardo Lewandowski, de, digamos, utilizar o peso daquelas mensagens e do debate público que foi, de certa forma, influenciado aí, por elas, numa decisão sem que elas estivessem ali formalmente sendo adotadas, formalmente sendo levadas em consideração. Agora se dribla tudo isso. Havia também, aliás, o caso da possível suspeição a ser apontada do ex-juiz Sérgio Moro. Tudo isso agora foi driblado pelo Edson Fachin. Então tudo isso, de repente, cai, nem a suspeição do Moro passa a ter a possibilidade de ser votada aí nos próximos dias, porque se perde esse objeto. Então, o Lula, de repente, se torna elegível, segundo a lei da ficha limpa, o que também pode ter uma influência eleitoral em 2022, embora seja uma decisão unilateral dele, como é também do Sérgio Moro, cotado aí para disputa, vai depender deles avaliar se vão competir ou não. E aí, obviamente, já entram várias análises eleitorais que estão repercutindo nas redes sociais, porque os petistas e os bolsonaristas, há muito tempo, e aqui eu faço a minha consideração sobre o cenário eleitoral, eles querem competir uns com os outros, para limpar a sujeira de uns na sujeira dos outros. Então esse é o objetivo do Jair Bolsonaro, porque tem ali o esquema de peculato no gabinete da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual Flávio Bolsonaro foi denunciado também pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, teve toda a movimentação do Jair Bolsonaro para blindar a sua família, se reuniu em 25 de agosto do ano passado com o chefe da ABIN, Alexandre Ramagem, com o chefe do GSI, General Augusto Heleno, e com a defesa do Flávio Bolsonaro, naquele mês em que a Pfizer, a gente já vai tocar nesse assunto, estava sendo oferecida ao governo Bolsonaro e ele estava ignorando. Então tem tudo isso que ele quer aproveitar para limpar na sujeira dos escândalos de corrupção dos governos do PT. Então, para ele, como foi em 2018, é bom polarizar com os petistas, para tentar absorver o resto. Obviamente, eu acredito que seria melhor para o Brasil que surgissem outras lideranças que pudessem disputar as eleições com ambos esses lados, com petistas, com bolsonaristas, e pudessem tocar em ambas as feridas também, para ter um cenário mais multifacetado, mais plural, e aí os brasileiros fazerem as suas escolhas. Cada um, evidentemente, faz a sua de acordo com a sua própria análise. Então, essa decisão também tem uma consequência eleitoral, e mais do que isso, não só na eleição em si, mas em toda a preparação que existe desde agora. Estamos em março de 2021,
até o momento da eleição, lá em outubro de 2022, porque aí entram as movimentações dos partidos, quem eles vão apoiar, quem eles não vão apoiar. Esse pessoal do centrão bolso-petista, né, que estava junto com o governo do PT, agora está junto com o governo Bolsonaro, quais partidos, quais líderes vão apoiar quem? No fundo, a gente sabe que, seja quem for o eleito, o centrão vai compor, seja bolsonarista, seja petista. Agora, se for eleito alguém de fora, alguém contrário, mais crítico de verdade, não como foi o Jair Bolsonaro só na retórica, pode ser que haja aí alguma oposição. Vamos ver como é que fica também, portanto, o cenário eleitoral. A gente vai, ao longo do programa aqui e dos próximos dias, obviamente, esmiuçar cada vez mais essa decisão do Edson Fachin. Então isso envolve as ações penais sobre o triplex do Guarujá, sobre o sítio de Atibaia, na qual o Lula também já tinha sido alvo de condenação. Tem também a da sede do Instituto Lula e das doações ao Instituto Lula. Todos os atos processuais envolvendo esses processos, envolvendo Lula, foram anulados por decisão do Luiz Edson Fachin. E ele, em determinado trecho, eu estou aqui lendo aos poucos enquanto eu comento, na verdade, o gabinete do Fachin informou o seguinte, abro aspas, embora a questão da competência, que o motivo pelo qual ele anulou foi de julgar a vara federal, a 13ª Vara Federal de Curitiba, incompetente, no sentido, não de termos de qualidade, mas no sentido de competência de jurisdição sobre o caso, né? Então, ele alega o seguinte, abro aspas, embora a questão da competência já tenha sido suscitada indiretamente, é a primeira vez que o argumento reúne condições processuais de ser examinado diante do aprofundamento e aperfeiçoamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, retirou-se todos os casos que não se relacionavam com os desvios praticados contra a Petrobras. Em seguida, passou a distribuir por todo o território nacional as investigações que tiveram início com as delações premiadas da Odebrecht, OAS e JIF. Finalmente, mais recentemente, os casos envolvendo a Transpetro, subsidiária da própria Petrobras, também foram retirados da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Fecha o aspas. Então, o que ele está dizendo é que, ultimamente, o Supremo Tribunal Federal vinha tomando decisões a respeito de competências e já encaminhando alguns casos para outro setor do Poder Judiciário, né? Em muitos casos, a própria Justiça ali de Brasília. E que isso agora, com a argumentação que foi trazida e tal, junto com essas construções anteriores, fez com que eles tomassem essa decisão. Uma decisão, obviamente, sobre uma questão sensível, uma decisão polêmica que vai render aí muitas análises de juristas e de nós, jornalistas, ao longo da semana, e que, por esse modo, pega de surpresa aí muita gente. Embora, repito, o cenário de impunidade, o cenário de facilitação para o Lula na segunda turma do Supremo Tribunal Federal já estivesse bem encaminhado, já estivesse avançado. Só que a decisão foi tomada de um outro jeito que causa outros tipos de desdobramento. Fábio França, Débora Alfano, digam aí. Natália Pazzi, mais uma vez na linha com a gente direto de Brasília, Felipe, porque já há manifestação do presidente da Câmara dos Deputados. Diga, Natália. Isso mesmo, Fábio. Pelas redes sociais, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, afirmou que a maior dúvida dele é se essa decisão monocrática do ministro Edson Fachin foi para absolver Lula ou Moro. Isso porque, segundo Lira, Lula pode até merecer, mas Moro jamais. A gente também tem uma declaração do deputado Alex Manente, que a gente lembra é autor daquela proposta de emenda à Constituição da segunda instância. O Alex Manente, ele disse que é lamentável a posição do ministro Fachin. Segundo ele, é um retrocesso no combate à corrupção e impunidade. Ainda de acordo com o Alex Manente, a Lava Jato contribuiu de maneira decisiva para que o Brasil avançasse no combate à corrupção dos poderosos, e essa é uma decisão que temos que lamentar, esperando que o Ministério Público recorra e que a turma do Supremo possa reverter essa decisão. Por que é importante essa última parte? Porque o plenário vai decidir apenas se o Ministério Público recorrer dessa decisão. Claro, a gente está aguardando um posicionamento, inclusive, do MPF em relação a isso. Lembrando que o chefe do Ministério Público Federal, muito obrigado, Natália, pelas informações, é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, cujo entorno
adora a ideia de Lula livre e concorrendo com Jair Bolsonaro num cenário polarizado em 2022 entre uma suposta direita e uma suposta esquerda lá. É isso que eles querem. Vamos ver se o Augusto Aras vai ser condescendente com esse entorno, se vai tomar uma posição técnica, se vai confrontar algum ministro, como o Fachin, que tomou essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, se é preciso um recurso do MPF, vai ser preciso aí uma atitude do Augusto Aras. E vamos ver de que maneira ele vai se encaixar em todo esse cenário. Agora, foram cerca de 4 anos para que houvesse uma decisão sobre a competência inicial da investigação. Quer dizer, olha, o Brasil já está com uma imagem de República das Bananas lá fora há um bom tempo, agravada, né, por várias atitudes aí do presente governo e dos governos passados, obviamente, com os escândalos de corrupção do Mensalão, do Petrolão. Agora vai a equipe lá sem máscara, chega lá, bota máscara. A gente já vai falar isso com maiores detalhes lá em Israel. Tem queimadas, desmatamento, tudo isso que repercute muito mal no exterior. Agora, depois de anos e anos, o sujeito é condenado em primeira instância, essa decisão é mantida em segunda instância, que é sempre bom lembrar. A decisão lá original do Sérgio Moro como juiz da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, ela foi mantida na segunda instância, ela foi mantida também no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Houve um pedido de habeas corpus preventivo pela defesa do Lula para evitar que ele fosse solto. Esse habeas corpus foi julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal por um placar apertado de 6-5, sendo que todos os juízes e desembargadores das instâncias abaixo do Supremo Tribunal Federal tinham votado por unanimidade para manter a condenação do Lula, para condená-lo, né? Mas no Supremo Tribunal Federal foi 6-5, contra o habeas corpus preventivo, o que permitiu que o Tribunal de Segunda Instância, com a jurisprudência que era aquela adotada pelo STF na época, determinasse a prisão do Lula, executada então pelo Sérgio Moro como um mero executor, porque a decisão foi do Tribunal de Segunda Instância. Ele acabou preso, passou lá 1 ano na cadeia, os outros processos tiveram condenação, e agora se mela tudo e não era a 13ª Vara Federal de Curitiba que tinha que estar investigando isso desde o começo. Depois de 4 anos, depois de todos esses juízes, desembargadores, ministros abordarem essa questão, levarem para casa, estudarem, derem os seus votos, tudo isso, de repente, é jogado no lixo para que, eventualmente, recomece, né? Porque se todos os atos processuais foram anulados, essa investigação, ou aquilo que foi coletado de prova, precisa ainda tramitar no Poder Judiciário. Provavelmente não vai dar em nada, como a gente conhece esse país, e se derem alguma coisa vai ser tão demorado para acontecer que provavelmente o Lula, inclusive, que já está com mais de 70 anos, vai ter aí todos os privilégios, as benesses que são compatíveis com a sua idade, eventualmente pode alegar problemas de saúde, ainda que seja condenado, não vai para a cadeia, como a gente já viu acontecer com outros casos. Então, é mais uma... Não digo nem a decisão, mas o caso completo, que obviamente reflete mal no exterior. E já tem aí uma repercussão nacional, estou lendo notícias aqui de disparada do dólar e desabamento da Bolsa com a anulação da condenação do Lula. Então já há aí uma grande mudança de cenário atual e para 2022 e que pode repercutir também nos investimentos feitos por agentes estrangeiros, porque também a perspectiva de se investir no país leva em consideração, como eu aponto há meses no meu trabalho, a segurança jurídica. Acima de tudo, porque é o caso de combate à corrupção, por exemplo, isso é importante, mas o que amarra esse caso de combate à corrupção é a segurança jurídica, e não há no Brasil. Não há. Um caso é investigado, é julgado, o sujeito é preso, é mantida a condenação em outra instância, tem habeas corpus negado e, de repente, tudo se joga no lixo. Então, qual é o investidor também interessado em atuar num país como esse? Tudo isso são questões a serem levantadas aqui nesse momento. Aliás, estou vendo aqui a reação do João Amoedo do Partido Novo, por exemplo, abro aspas, considera um absurdo que todas as decisões sejam revertidas depois de quase 4 anos.
recursos públicos desperdiçados, insegurança jurídica e uma decisão que favorece basicamente Lula e Bolsonaro, fecho aspas. Não, ele continua, aspas, uma polarização que empurra o Brasil para o buraco, fecha aspas. Ele que tem sido aí bastante opositor ao bolsonarismo, como foi ao petismo também. Kim Kataguiri, por exemplo, já está dizendo que o Bolsonaro está reeleito com essa anulação dos atos processuais envolvendo Lula. Obviamente ainda há muita água aí para correr por baixo da ponte, mas esse pessoal da política está oriçado nesse momento e a gente vai acompanhar os desdobramentos. E o Fachin, apesar de ser severo em muitas decisões a respeito da corrupção, inclusive com petistas, ele sempre teve alguma condescendência em alguns casos, não todos, envolvendo Lula, de quem ele sempre foi, de certa forma, próximo. E ele está, de certa forma, driblando aquilo que estava sendo preparado pela segunda turma do STF. Vai ter jornalismo de bastidor aí para apurar o quanto ele pegou de surpresa ou não os demais ministros, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cássio Marques e a própria Carmen Lúcia, que geralmente forma uma dobradinha com ele ali entre os votos vencidos nessa configuração dos 5 ministros da segunda turma, que costuma ficar em 3-2, às vezes 4-1, quando a Carmen Lúcia se bandeia para o outro lado, mas raramente o Fachin concorda com o trio, né? Então, ele, ao mesmo tempo, ele alivia a barra do Lula, porque se torna elegível, porque deixa tudo para depois, e depois no Brasil é um longo tempo. Ao mesmo tempo também evita uma recriminação maior por parte da segunda turma sobre Sérgio Moro, de quem o Gilmar Mendes já vinha falando mal há muito tempo, né? E poderia ser votada uma suspeição sobre o Sérgio Moro nesse momento. Então isso é cancelado, pelo menos se essa decisão prevalecer. Ela pode ser analisada ainda em plenário, vamos aguardar para ver qual vai ser o desdobramento direto. Então, ele pode ter driblado aí a segunda turma, favorecido de certa forma o Lula, impedido ali um julgamento de suspeição, uma decisão que, no final das contas, pode até agradar todo mundo, que todo mundo desses aí, componentes, talvez alguns manifestem um desagrado, até como jogo de cena, etc. Mas a gente vai ter que ver exatamente se o plenário da corte vai reagir. Agora, pode ser que todos os casos, no final das contas, em vez de serem remetidos para a segunda turma, acabem sendo analisados pelo plenário. E aí vai depender do quanto esses casos vão avançar num curto prazo. Ou se tudo vai ser jogado para depois e a gente nunca vai ver esses casos chegarem ao plenário do STF. Eu só queria fazer um comentário final que, repito, o Luiz Edson Fachin pode ter pressentido ali o que era óbvio, que Gilmar, Lewandowski e Cássio Marques iam tomar uma decisão que fosse favorável ao Lula, que fosse contrária ao Moro e que poderia contaminar todos os outros processos da Lava Jato, e ele, sem deixar de ser condescendente com o Lula e tentar ali resgatar a sua imagem com os petistas, que ficou arranhada depois de ser severo com outros membros do partido nos julgamentos que lhe competia, ele conseguiu ali ser condescendente com o Lula e o que eu estava querendo dizer, evitar a anulação de outros processos da Lava Jato na esteira dessa eventual e iminente decisão da segunda turma que ele acabou evitando. Então pode ser que ele tenha pensado em todos esses elementos aí. É claro que a gente vai avaliar as próprias responsabilidades dele em facilitar tanto a vida do Lula assim, mas as consequências para uma decisão da segunda turma talvez abrangessem um número maior de processos. Tudo, no final das contas, vai parar no Supremo Tribunal Federal. E esse que é o problema, né? Que ministros indicados por presidentes que fazem parte dos partidos, cujos membros são julgados, eles atuam em todos esses processos e pode ser que 4 anos depois de iniciado um processo, eles vão lá e anulem tudo, né? Que é mais ou menos o que está acontecendo agora. Mas, de alguma forma, a força-tarefa da qual ele é relator no Supremo Tribunal Federal permanece aí com outros processos em andamento. Pode ser que nenhum resulte em nada, porque há muita gente, seja petista, tucano, bolsonarista, membro do Centrão e ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do STJ, interessado
em levar a impunidade para todos os gostos, em todos os cardápios, absolvendo todo mundo, atacando só os procuradores, como está fazendo aí num inquérito, né, de ofício lá no STJ, Humberto Martins, cujo filho Eduardo Martins foi alvo da própria Lava Jato Fluminense. Ele está partindo das provas ilícitas, não autenticadas, para tentar fazer uma investigação, quer dizer, uma acusação, sendo que a jurisprudência, na verdade, é para provas lícitas, mas substantivas, né, que sejam autenticadas, poder inocentar o réu, nem sequer assim, para ver se houve alguma filigrana processual, como a segunda turma do STF pretendia fazer no caso do Lula. Mas tudo, eles vão fazendo ali um puxadinho, vão dando um jeitinho. Então vamos ver aí, avaliar pelas consequências o que o Fachin acabou causando. Felipe, notícia que chega agora de Brasília, né? Como já era esperado, a Procuradoria-Geral da República diz que vai recorrer da decisão do Fachin, né? Exatamente, eu estava abrindo essa notícia aqui, a Procuradoria-Geral da República decidiu recorrer dessa decisão e isso pode levar o caso a ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, pelos 11 ministros. Então era o que eu estava apontando como uma possibilidade no começo do programa. Pode ser que o recurso da PGR faça com que os ministros se pronunciem e aí a gente tem uma configuração diferente em relação à segunda turma, cada um vai ter de avaliar as consequências dessa decisão. Então nada garante que ela vai ser mantida. E a gente vai analisar as iniciativas de cada um, as intenções e, obviamente, se há ou não base jurídica para aquilo que eles estão fazendo ou votando.